E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Universo. Eu sou o Diego Miranda e estou muito feliz em ter vocês por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei aí, que ajuda demais esse canal. Deixe um comentário, se inscreva no canal, ative as notificações lá na primeira opção todas. Por que não? Este canal não é monetizado, então se você quer ajudar este canal a se aproximar da monetização, maratone aí os vídeos do canal. Esse vídeo sai sempre às segundas-feiras, que é o quadro Explicando Autores, já é o quarto episódio, e a pessoa de hoje é o Confúcio, um pensador chinês, oriental aí. Maratone os vídeos anteriores aí a este vídeo, de domingo, de sábado, quinta e quarta, porque eu posto 4 vídeos por semana, e aos domingos sai o Minutos Filosóficos, sábado sai resenha de livros, quinta é um vídeo variado, e segunda é esse quadro aqui Explicando Autores, que é para dar mais vazão ao quadro Minutos Filosóficos. Então a sequência que vai seguir aqui do Explicando Autor é exatamente a sequência que estava lá no Minutos Filosóficos, que vai aparecer nos cards aí para vocês conferirem. Assim como a playlist Minutos do Explicando Autores vai aparecer no fim do vídeo. O autor de hoje, né, o Confúcio, né, essa que foi uma verdadeira doutrina de Estado, né, o confucionismo na China até o século XX, né. O Confúcio é um autor que viveu aí o século 6, 5 antes da era cristã, de 1551 a.C. a 478 a.C., mais ou menos. E ele viveu uma vida assim que pouco se sabe sobre a infância dele, como viveu, onde viveu. O que se sabe é que foi uma infância pobre e tal, e ele ficou órfão logo cedo. Era uma criança muito estudiosa, desenvolveu vários estudos ao longo da vida e acabou se tornando uma referência e um conselheiro nas províncias em que ele vivia. Conselheiro político, conselheiro moral, filosófico, até mesmo religioso em boa medida. De tal forma que, como eu falei para vocês, as ideias de Confúcio se tornaram uma doutrina oficial do Estado. E aí a gente tem que lembrar do contexto em que Confúcio está inserido, né? Que são as dinastias da China Antiga. Foi a partir da dinastia Han, ali pelo século V a.C., que o confucionismo se tornou uma doutrina oficial do Estado. E o que é que o Confúcio aqui, nos seus Analectos, que é um texto aqui que reúne frases, diálogos de Confúcio, alguns escritos reunidos por ele de forma esparsa, defende, né? Eu penso que o principal conceito, né, a principal ideia defendida por Confúcio, e aí me perdoem o meu chinês, né, é a ideia de Sun Tzu, que eu penso que seja uma espécie de perfeição humana, ou ideia de aperfeiçoamento humano, né? E o Confúcio estava se dirigindo a uma classe de pessoas bem específica, era de cavalheiros, e aí a gente toma novamente o contexto da dinastia na China Antiga, que é da classe dos oficiais, e cavaleiro com C maiúsculo, né? Perdão, cavaleiro com C minúsculo, que era uma classe mais elevada, C maiúsculo era mais inferior, que tinha essa possibilidade de obedecer aos ritos, de se tornar assim um homem benevolente, obedecer à família, ser um homem reto e justo. Então a ideia de Sun Tzu, ela está englobada nesses três critérios: a atenção a atos benevolentes, a ser um homem reto e justo e a obedecer aos ritos. E aí, é claro que eu vou utilizar o próprio Confúcio, né, em que ele fala sobre isso, essa ideia da benevolência, dos atos retos e justos. Enfim, aqui, página 89, livro 7, ele diz mais ou menos o seguinte: o mestre disse: aplico meu coração no caminho, baseio-me na virtude, confio na benevolência para apoio e encontro entretenimento nas artes. Essa frase aqui, esses três elementos, ó, basear na virtude, confiar na benevolência e se entreter nas artes, aplicar o coração no caminho, são 4 questões aí entrelaçadas, eu penso que seja a síntese do Sun Tzu, desse estado de aperfeiçoamento, ou de atingir uma perfeição do cavalheiro, né, pretendido, que seria o dirigente do Estado, né? Não por acaso o Confúcio, salvo engano, chegou a ocupar um cargo público, né, por um breve período. E aí a gente tem que entender, especialmente quando ele fala no aplico meu coração no caminho, que caminho é esse? Porque assim como eu falei lá no Minutos Filosóficos, né, do Confúcio, no episódio dedicado a ele, o confucionismo foi contemporâneo do taoísmo, que era, em uma tradução bem breve, simples e ligeira, seria o caminho da virtude, né? Seria um estado de aperfeiçoamento humano e que atingisse a perfeição e a retidão, a honestidade, essas coisas. Então, confiar no caminho ou dedicar seu coração ao caminho é seguir o fluxo
da natureza e das coisas, e não ir na contramão daquilo que seria natural. E é claro que o Tao Te Ching, que é a obra aqui do Lao Tzu, que eu trouxe para vocês, vai ser extremamente importante porque o Confúcio vai ser influenciado pelo taoísmo, pela doutrina taoísta. Vão ser concepções que vão ser convergentes e vão dialogar. E é claro que no alto desses 5 minutos eu vou lembrar você a não esquecer de deixar seu like, que ajuda demais. Comente aí se você já tinha lido, já ouviu falar em Confúcio, no Lao Tzu, no taoísmo, nessas doutrinas tão milenares, tão sábias da China antiga, né? E aí o caminho da virtude, o Tao, quem nos diz é o Lao Tzu. Vou pedir licença para vocês para mais uma vez falar um pouco, ler um pouco aqui a obra. E aí eu já estou no Tao Te Ching, né? O Tao seria o caminho, ou o cosmo, ou o existente, ou enfim, o universo, uma energia vital que atravessa tudo e a todos, a quem o cavaleiro que quer atingir o Shun Tzu deve seguir, deve ser benevolente, reto e justo para estar no caminho do Tao. E Te seria para ou como, e King talvez alguma coisa de virtude. Enfim, uma tradução bem pobre. E o capítulo 25 do Lao Tzu aqui, Tao Te Ching, fala: o mistério do Tao. Esta coisa caótica que precedeu o céu e a terra, tão vazia, silenciosa, única, invariável, em ciclo contínuo, sem dúvida pode-se considerá-la como a mãe de tudo aquilo que existe sob o céu. Não conheço seu nome. A contragosto eu a chamo Tao. E se a isso sou constrangido, é a contragosto que a descrevo como grande. Grande pode ser descrito como indo sempre para frente. Indo sempre para frente pode ser descrito como indo longe. O que vai longe pode ser descrito como retornando. Eis porque o tal é grande. Grande é o céu, grande é a terra e grande é também a humanidade. 4 ordens de grandeza operam no universo e entre elas a humanidade. A humanidade segue a via da terra segue a via do céu, o céu segue a via do Tao e o Tao segue a via da natureza. E o Lao Tzu é muito poético, ele é muito filosófico, ele trabalha muito com essências, com conceitos muito abstratos que tentam explicar essa ordem cósmica, essa força vital que a tudo e a todos atravessa e que regem leis que são universais e aplicam camadas da existência humana e para além da existência humana. E é claro que o Confúcio vai se apropriar dessa ideia do Tao para formar o cavaleiro reto, justo e virtuoso e benevolente, né? E a filosofia do confucionismo, né, a doutrina do confucionismo, é um pensamento muito mais prático, muito mais voltado para o comportamento humano. Tanto é que ele fala, quer se tornar um cavalheiro, né, por excelência, administrar a sua cidade, ser um bom pai, um bom filho, um bom professor, você deve obedecer os ritos. Os ritos na escola, os ritos familiares, os ritos religiosos, os ritos da sua comunidade. Se você obedece aos ritos, às leis e os códigos a que está submetido, você tem um bom caminho para se estar dentro do caminho do fluxo cósmico, né, segundo o Confúcio, né? É claro que a retidão também tem a ver com isso, né? Porque ao estar seguindo, obedecendo, né, aos ritos e aos códigos morais das diversas instâncias em que está inserido, existe a possibilidade e a tendência desse cavalheiro, desse humano, ser reto e justo, né? E a benevolência vai ser atingida a partir da análise, né? Da combinação entre a retidão e a obediência aos ritos. E aqui a benevolência, eu queria dar uma ênfase aqui maior para a compreensão desse Shun Tzu, né, dessa perfeição humana, porque também é um conceito central. Benevolente aqui não se trata de ser bonzinho, de ser caridoso, de, enfim, ser amigável. Benevolência aqui, como eu até falei brevemente no Minuto Filosófico, tem a ver com a ideia de superar o conceito de eu, de se enxergar dentro de uma humanidade que está inserida num todo bem maior. Isso tem a ver com a humildade pessoal, intelectual e social, de se enxergar dentro desse todo cósmico, do tal. E para vocês verem como está tudo conectado, né? Como as ideias de uma filosofia moral prática, do cavalheiro, de acordo com Confúcio, tem muito a ver com a doutrina cósmica, de leis cósmicas universais, do taoísmo, do Lao Tzu. Porque essa ideia da benevolência vai atravessar tudo isso. E aí eu vou, antes de terminar o vídeo, falar um pouco sobre a benevolência, porque o próprio Confúcio diz, a respeito disso. Quando conhecer alguém melhor do que você, dirige seus pensamentos para tornar-se igual a essa pessoa. Quando conhecer alguém tão bom quanto você,
olhe para dentro e examine a si próprio. Isso é central, porque mexe com a humildade e com a ideia de eu aqui. Não se trata de se comparar com quem quer que seja, se trata apenas de estar apto e disposto a aprender com as situações diversas, com os ritos, com a retidão, com os atos benevolentes e com as pessoas em que você interage. Isso tem a ver com a ideia de conhecimento para o Confúcio. Sabe o que é conhecimento para o Confúcio? Falando bem rasamente aqui, para o Confúcio, conhecer algo é dizer o que se sabe quando se sabe e falar o que não se sabe quando não se sabe. É aquela coisa socrática lá. Se você não sabe algo sobre determinado fato, sobre determinada pessoa, diga que não sabe. Não se expresse, não desenvolva um pensamento sobre aquilo. Se você sabe algo sobre aquilo com base em uma observação, em um conhecimento, em uma relação, em determinado contexto ou pessoa, diga que sabe. É bem simples. Gente, 10 minutos de vídeo. Eu sei que esse quadro explicando autores tenta dar um pouco mais de vazão para o quadro Minutos Filosóficos, mas é muito apressado, é um arremedo, são arranhões na superfície da superfície de doutrinas tão milenares e sábias quanto o confucionismo e o taoísmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei porque ajuda demais. Comentem aí se você já conhecia o Confúcio, o taoísmo, se inscreva no canal, ativa as notificações, na primeira opção todas, porque só 20% dos inscritos estão com as notificações ativadas. Passei pelo canal. Valeu!